lado, nós temos um homem que achava que era um deus e com seus poderes de raio dominou todo o povo das Ilhas do Céu. Do outro, nós temos outro homem que nasceu sendo considerado um deus, foi expulso da Terra Sagrada e controlou toda uma nação. Esses dois nunca se conheceram, mas coincidentemente foram derrotados pela mesma pessoa e talvez, agora, ambos possam voltar para se vingar e recuperar o que é deles por direito. Pessoal, Doflamingo e Enel parecem, à primeira vista, vilões de universos completamente diferentes dentro da mesma obra. Um é o demônio celestial, ex-nobre mundial, criminoso do submundo e ex-Chichibukai. O outro se proclamou o deus de Skypiea e terminou conquistando a própria lua. Só que os dois carregam a mesma marca. Quando perderam para o Luffy, ninguém sabia ainda que aquele garoto de borracha era Nika, o deus do sol. Ou seja, os dois foram derrotados por uma divindade real, enquanto acreditavam que eles próprios eram deuses. Dito isso, tem uma coisa super importante que nós precisamos entender. O Oda já confirmou um tempo atrás que as histórias de capa mostram exatamente o que os personagens estão fazendo enquanto ficam fora da trama principal. E boa parte deles está aos poucos retornando para a história central conforme a saga final avança. Isso muda completamente o peso de uma história de capa tão longa e cheia de revelações quanto a de Enel na Lua. Por muito tempo, as pessoas achavam que seria um material descartável, mas, na verdade, foi um investimento narrativo esperando o momento certo de cobrar o retorno. E o mesmo raciocínio vale para o lado oposto do tabuleiro, porque Doflamingo nunca precisou de uma história de capa para continuar relevante. Ele está vivo, preso e absurdamente informado sobre os segredos que a própria trama principal ainda não terminou de revelar. Afinal, foi em Dressrosa, no capítulo 761, Encarando o Law, que o Doflamingo revelou existir um tesouro nacional em Marijoa, descrevendo a mera existência dele como algo capaz de abalar o mundo inteiro. Além disso, o Doflamingo falou que se ele tivesse o poder da Ope-Ope no Mi, ele poderia utilizar o poder desse tesouro para controlar o mundo. Naquele momento, enquanto revelava isso, o Doff menciona duas técnicas. Primeiro, o transplante de personalidade, aquela habilidade que faz com que a consciência das pessoas mudem de corpos, e segundo, a cirurgia da juventude eterna, que é a habilidade capaz de conceder a imortalidade em troca da vida do usuário. Colocando essas duas peças lado a lado, a gente pode chegar a uma conclusão interessante. Doflamingo pode ter cogitado utilizar essas duas técnicas para assumir o próprio corpo de Imu e se tornar imortal. Agora, se isso é mesmo verdade, a pergunta óbvia aparece. Por que o governo mundial simplesmente não matou um homem que sabe disso tudo? Simples, ele era forte demais. O Doflamingo sempre esteve preparado, e ele mesmo afirma que quando os nobres perceberam que não iam conseguir matá-lo, eles resolveram colaborar com ele. Dito isso, vale reparar que Dressrosa nunca foi só o arco da queda do Doflamingo. Foi também o primeiro ensaio em escala reduzida do que Imu representa para a história inteira. Doflamingo controlava um reino inteiro nas sombras, manipulava pessoas com marionetes literais, reescrevia a verdade histórica sobre a família real e governava pelo medo travestido de ordem política. Imu faz exatamente a mesma coisa em escala global. Ele apaga países, silencia a verdade histórica e controla a narrativa oficial do mundo. Podemos até dizer que Dressrosa foi um laboratório miniaturizado do governo mundial, e Doflamingo foi a sombra de Imu antes de qualquer leitor saber que Imu sequer existia. E existe uma camada extra nessa comparação que costuma passar despercebida. Os dois governaram através do teatro. Doflamingo manteve Dressrosa feliz e sorridente por 10 anos inteiros, escondendo um regime de sangue por trás de fios invisíveis. Exatamente como o governo mundial também é a fachada de paz e justiça, escondendo o que realmente sustenta o próprio trono. Diante disso, se o Doflamingo realmente funciona como o protótipo em miniatura do que Imu é em escala mundial, ele se torna também a peça mais capacitada da história para entender Imu por dentro em um futuro confronto. Afinal, ele é alguém que já testou, na prática, os mesmos instrumentos de controle que o verdadeiro tirano usa hoje em dia, e que, por isso, ele saberia exatamente onde estão as rachaduras desse sistema, caso decida usar esse conhecimento contra o Imu. Bom, além desse contexto, existe algo super importante que foi revelado recentemente: as armas lendárias dos fundadores do mundo. Se cada família fundadora do governo mundial carrega uma arma ligada ao próprio trono, faz sentido perguntar qual seria a arma reservada à família Don Quixote. E a hipótese mais forte aponta para uma lança, puxando diretamente da inspiração literária do sobrenome Don Quixote, o cavaleiro de um clássico escrito por Miguel de Cervantes que avança montado contra gigantes que só existem na própria cabeça, porque na verdade é um moinho de vento. Essa seria uma referência que ganharia peso justamente agora, com a trama ambientada em Elbaf, a terra dos gigantes de verdade. Se o Doflamingo realmente retornar durante ou logo depois desse arco, brincar com essa imagem específica, um Don Quixote empunhando uma lança contra gigantes reais, seria o tipo de ironia visual que o Oda costuma plantar de propósito. Diante desse cenário, o Doflamingo voltaria como aliado do governo, com a intenção de recuperar o posto perdido da sua família, podendo até mesmo fazer um pacto com
com Imu e ser promovido a Cavaleiro Sagrado. Mas eu imagino que isso seria apenas em um primeiro momento, porque o Doflamingo nunca serviu ninguém de verdade na sua vida e nem imagino que vá seguir. Ele aceitaria porque isso lhe devolveria exatamente o que perdeu: liberdade, proximidade simbólica com Mary Joa, acesso ao poder que a própria família dele teve um dia e uma rota direta de volta para o Tesouro Nacional, que ele já cobiçava antes mesmo de cair. Só que depois que ele obtivesse tudo o que deseja, ele criaria um plano para agir debaixo dos panos. Até porque já ficou estabelecido através de outros personagens ligados ao Imu que nem todo mundo dentro desse círculo age com obediência total e sincera. Por exemplo, 200 anos atrás, quando Emmet invadiu a Terra Sagrada, o Saturn foi contra as ordens de Imu e, ao invés de destruí-lo, ele usou para fazer pesquisas. Isso acabou com que ele despertasse em Egghead e deixasse com que Luffy e os outros escapassem. Não é à toa que é por isso que Imu matou Saturn. Além desse acontecimento, eu não sei se vocês repararam, mas o Garland parece estar tramando alguma coisa sem que o governante perceba. Diante dessa situação, Imu pode até achar que está colocando uma coleira no Doflamingo. Só que o Doflamingo é exatamente o tipo de monstro que transforma a coleira em fio de marionete assim que a mão que segura a ponta baixa a guarda. Só que essa não é a única possibilidade. Existe um caminho de retorno mais simples para o Doflamingo, que é a Cross Guild, a organização que já reúne ex-Chichibukais como Bug, Mihawk e Crocodile, com espaço aberto para nomes como Moria ou Evil aparecerem no futuro. Pensando por esse lado, nós precisamos lembrar que o Doflamingo já propôs que ele e Crocodile formassem uma aliança durante a Guerra de Marineford, o que dá a base histórica real para essa reaproximação. Além disso, a fama que o Doflamingo carrega no submundo poderia reforçar o peso político da organização, especialmente combinando o segredo dele sobre Mary Joa com o que Crocodile já sabe sobre Pluton. Fora que depois que o Bug declarou que quer ser o rei dos piratas, todos na Cross Guild começaram a apoiá-lo e agora eles devem estar se movendo. Ou seja, o Doflamingo não perderia a chance de ver o que tem em Laugh Tale. Afinal, isso daria a ele mais uma arma contra o governo. Bom, pessoal, a verdade é que o retorno do Doflamingo reabre também, no mínimo, 3 reencontros carregados na história. Primeiro, contra o Sanji. Ali seria a chance de medir o quanto que o cozinheiro evoluiu desde que foi completamente dominado em Dressrosa, principalmente agora que ele está prestes a despertar o Haki do Conquistador. Segundo, contra o Loki. Ali existiria uma camada temática interessante caso a arma da família Don Quixote realmente seja uma lança. E por fim, terceiro, a revanche que mais carrega peso emocional é contra o Law. Como sabemos, ele sobreviveu depois de lutar contra o Barba Negra e está se recuperando em algum lugar. Se o Doff voltar, eles poderiam ter um confronto final para provar que o LOL se tornou um grande pirata e superou o próprio Doflamingo em termos de força. Seguindo essa última opção, abriria espaço inclusive para o LOL voltar e se juntar ao Chapéu de Palha no fim da obra. Enfim, vamos seguir, porque como eu disse no início do vídeo, o Doflamingo não é o único personagem que pode voltar. Do outro lado do tabuleiro está o Enel, e ele ocupa um lugar quase único entre os grandes vilões derrotados pelo Luffy. Ele é um dos poucos que ainda não voltou de forma relevante para a trama final, apesar de ter recebido uma história de capa muito importante e que pode conectar Imu com a lua. Como vocês sabem, Enel acreditava estar buscando a Fairy Verth, uma terra sagrada que ele conhecia desde os tempos de Birka e que, segundo as lendas, possuía uma quantidade infinita de solo em algum lugar acima do céu. E foi exatamente isso que ele encontrou na lua, dentro de uma outra Birka. Uma cidade subterrânea abandonada, mas tecnologicamente avançada, cheia de arquitetura preservada, mesmo sem nenhuma manutenção. Também, durante a sua jornada, ele enfrentou piratas espaciais que já ocupavam as ruínas e assumiu o controle de 4 autômatos criados originalmente pelo Dr. Tsumiki. Depois, ele usou os poderes da Goro Goro no Mi para reativar a cidade e fazer com que mais autômatos despertassem, formando assim um exército pessoal fiel somente a ele. Se a gente parar para pensar, o que Enel encontrou dentro da Birka Lunar vai muito além da tecnologia abandonada. Os murais espalhados pela cidade lunar revelam que aquele povo, os ancestrais dos atuais Skypians, Shandians e Birkans, viviam originalmente na Lua, há cerca de 1100 anos, antes de migrarem para o planeta azul quando os recursos lunares se esgotaram. Com o tempo, os descendentes desses povos simplesmente esqueceram a própria origem, tratando lendas como a de Fairy Verth como folclore vazio, sem imaginar que era, na verdade, memória distorcida de um lugar real. Se você parar para pensar, nós temos aqui uma bela poesia escrita pelo Oda. Porque, enquanto Robin busca verdades históricas nos Poneglyphs e o Vegapunk busca reconstruir ciência antiga em laboratório, o Enel encontrou a peça que nenhum dos dois tinha alcançado ainda. Uma civilização inteira que existiu fora do planeta. Essa descoberta ganhou um paralelo direto recentemente, com a revelação do mural antigo de Elbaf ligado ao texto Harley. Aquele mural retrata os 3 mundos da história ao redor de uma árvore colossal, inspirada visualmente na Yggdrasil, a árvore nórdica que conecta múltiplos planos da existência. Na parte direita do mural, nós vemos aparentemente uma civilização antiga altamente tecnológica, levando uma espécie de luz até um rei em cima de um elefante.
Dito isso, tem um detalhe que conecta esses dois murais. Tanto o painel de Elbaf quanto o painel encontrado por Enel dentro de Birka mostram, cada um à sua maneira, representações de um sistema de geração de energia, como se civilizações separadas, uma no céu e outra na Terra, guardassem fragmentos do mesmo conhecimento tecnológico perdido há muito tempo. E isso muda o próprio status de Skypiea dentro da obra. O que parecia, na época em que estava sendo lançado, um arco de aventura isolada sobre uma ilha excêntrica no céu sem qualquer gancho explícito com o século perdido ou com qualquer poneglyph, passa a se encaixar como um primeiro capítulo de uma história muito maior, que só agora, através de Elbaf, está sendo efetivamente traduzida para o leitor. E existe ainda uma revelação dentro do próprio arco de Elbaf que aponta ainda mais diretamente para o retorno de Enel nesse cenário específico. Durante o capítulo 1141, nós vimos a Ripley explicando para o Frank o porquê que existe um galho inteiro faltando na árvore Adão. Séculos atrás, um raio atingiu justamente aquele ponto da árvore, incendiando um vilarejo com uma velocidade tão grande que os próprios gigantes precisaram cortar o galho inteiro para impedir que o fogo se espalhasse. Isso, naquele momento, confirmou oficialmente que Elbaf tem duas fraquezas estruturais: fogo e relâmpago. Novamente, o próprio mural revelado nesse mesmo contexto mostra uma arca atirando raio ao lado da árvore. Eu não sei pra vocês, mas pra mim essa pode ter sido muito bem a representação da arca Maxim daquela época. Ou seja, essa imagem parece uma profecia visual esperando alguém capaz de repeti-la. Diante disso, nós precisamos concordar que ninguém na história inteira de One Piece controla raios como Enel. Se existe um vilão desenhado sob medida para explorar essa fraqueza específica nesse arco específico, é justamente ele. Bom pessoal, eu sei que nesse ponto muitos de vocês devem estar se perguntando o porquê que Enel voltaria. E, depois de analisar bem direitinho, eu cheguei à conclusão que existem 3 motivações concretas que explicariam isso. A primeira é a busca por recuperar de verdade o Sol ou a fonte de energia que o povo lunar perdeu. Se os murais da Lua sugerem existir algo assim, Enel enxergaria essa recuperação como missão praticamente religiosa, chegando até mesmo a invadir Marijoa pessoalmente para roubar a Mother Flame que hoje está em posse do governo. Avançando, a segunda possibilidade é o próprio incômodo dele em descobrir que existe mundo demais abaixo do próprio controle. Em Skypiea, ele já reagiu mal só em saber que havia terra, reis e outros povos fora do alcance dele. Enel é um personagem cujo ego é tão frágil que eu realmente imagino ele invadindo lugares aleatórios com seu novo exército só para provar que é superior. Bom, e por fim, a terceira explicação seria a mais pessoal. Se Enel descobrir que o garoto de borracha que ele via como simples anomalia hoje é reconhecido como o próprio Deus do Sol, isso faria ele criar uma certa simpatia pelo Luffy. Nesse instante, ele invadiria Elbaf, causaria um grande caos e poderíamos até ver ele interagindo com Imu em uma cena cômica que somente o Oda é capaz de escrever. De qualquer forma, isso não é tudo. Vale reparar também em uma peça pendente que a gente já comentou no passado. Uruji, o único supernova da geração do Luffy que ainda não recebeu papel de peso na trama principal, carrega asas típicas do povo de Birka, o mesmo povo do Enel. Dito isso, existe a possibilidade que ele pode ter sido, em algum momento do passado, ligado aos sacerdotes que serviam Enel em Birka, talvez até um deles, que abandonou o antigo mestre antes da destruição da cidade. Pra ser sincero, eu ainda acho que o Uruji vai ser a chave para uma parte da história que vai se conectar com o passado. Afinal, a gente ainda não sabe os motivos reais do porquê que Enel destruiu Birka, e nem sabemos como os povos do céu estavam envolvidos com os Lunarianos. Caso Enel volte e se encontre com Uruji, podemos ver um flashback que irá explicar cada um desses detalhes, e talvez nos dê novas pistas sobre o que aconteceu antes mesmo do século perdido. Por fim, pessoal, eu quero deixar uma coisa clara. Nada obriga o Doflamingo e o Enel a retornarem juntos, no mesmo capítulo ou no mesmo lugar do mapa. A conexão entre os dois nunca foi geográfica, sempre foi temática. Cada um representa uma parte da história importante que o Oda precisou plantar lá atrás para colher somente no futuro. Além disso, os dois, separadamente, atuam como personagens que podem ajudar a explicar muitas coisas da história. Contudo, se ambos aparecem juntos, independente do motivo, eu acho que ia ser incrível. Principalmente se eles lutassem um contra o outro. Embora eu ache que um acontecimento como esse já é sonhar muito alto, porque eu não imagino que o Oda tenha tempo para isso tudo. Dito isso, também é necessário reforçar onde essa teoria tem um limite. Por mais que faça sentido, nada garante que o Doflamingo volte a aparecer antes do fim da série. Ele pode muito bem continuar preso em Impel Down até o último capítulo, e o Tesouro Nacional pode acabar sendo revelado na guerra final por algum outro personagem. Provavelmente, se eu tivesse que chutar, seria o Dragon. Também a ligação entre o Enel e a Lua pode não ser explorada diretamente, e o Oda pode usar isso apenas como um gancho para explicar um pouco mais sobre o passado em um flashback curto. Algo parecido com o que a gente viu com o Brook, eu diria no máximo uns 5 capítulos. Enfim, embora todos aqui queiram que esses dois reapareçam, nada garante que eles realmente vão cruzar o caminho do Luffy antes do fim. E é exatamente por isso que vale continuar de olho nos dois.
O Doflamingo, sabendo demais para seguir esquecido dentro de uma cela. E o Enel, guardando na própria lua a metade da história que nem mesmo a Robin nem o Vegapunk conseguiram alcançar sozinhos. Bom, agora é com vocês. Vocês acham que o Doflamingo vai voltar como Cavaleiro Sagrado de Mu ou pela Cross Guild? E será que o Enel realmente escolheria Elbaf, sabendo agora que essa é a única terra do novo mundo com a fraqueza desenhada sob medida pro próprio poder dele? Não sei, deixa aí nos comentários toda a teoria e o que vocês acham que pode acontecer. No fim, se você chegou até aqui, eu só te peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E caso vocês queiram entender um pouco mais como pode ser a nova forma do Luffy para vencer a nova forma do Imu, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.